Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Cálculo 2. Na aula de hoje, a gente vai aprender como resolve equações diferenciais ordinárias de segunda ordem quando os coeficientes são constantes e ela é homogênea. Preparados? Então, vamos para a nossa aula. Até então, a gente resolveu equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. Agora a gente vai ver algumas soluções possíveis que a gente consegue dar para equações diferenciais ordinárias de segunda ordem. O primeiro caso que a gente vai olhar é o mais simples de todos, é o caso de coeficientes constantes e homogênea. Então, o que seria isso? Primeiro, vamos lembrar da caracterização das equações, que a gente tem uma equação desse tipo assim, ó. 1a vezes a derivada segunda de y em x, mais 1b vezes a derivada de y em x, mais 1c vezes o próprio y igual a zero. Esse é o objeto de estudo que a gente vai ter nessa aula. Então, assim, ó, essa derivada segunda indica a ordem do problema, então é a segunda ordem. Os coeficientes são constantes porque a gente está falando aqui de uma combinação, é uma equação linear, né? Mas a gente pega esses coeficientes aqui, ó, que poderiam ser funções, a gente vai olhar o caso em que o a, o b e o c são constantes, então são apenas números. E, por último, ela é homogênea porque é igual a zero, tá? Não tem nenhuma função aqui. Depois, nas próximas aulas, a gente vai ver como a gente resolve essas equações quando há uma não homogeneidade aqui, ok? Então, basicamente, o que a gente está vendo, a gente vai ver, é uma solução para essa equação. No geral, a gente vai ver ela da seguinte maneira, é mais simples, é mais comum a gente escrever ela assim, ó, como a y duas linhas, porque é a derivada segunda, mais o b y linha, mais o cy igual a zero, ok? Então a gente vai olhar para essa equação aqui. A primeira coisa que a gente faz é tentar uma solução, ok? A gente tem base para demonstrar que a solução desse tipo de equação é uma exponencial ou combinações de exponenciais. Mas, a princípio, a gente vai considerar isso como se fosse um chute. A gente vai tentar uma solução e aí a gente vê se ela funciona e depois a gente constrói com outros métodos nas próximas aulas como é que a gente chega nesse tipo de solução aqui, ok? Por enquanto, a gente só vai olhar se essa solução aqui do tipo exponencial de uma constante m vezes o x, ela resolve essa equação e para qual valor de m que ela resolve essa equação, essa EDO de segunda ordem com coeficientes constantes homogênea. Então a primeira coisa que a gente vai ver é o seguinte, para ver se ela é solução, a gente vai precisar da derivada, a gente vai precisar da própria função, da derivada primeira e da derivada segunda. Então a gente começa fazendo a derivada derivada primeira aqui. Então derivando o e na mx, a gente fica com m e na mx. Bem simples. Aí depois a gente tem a derivada segunda. Então, e derivada segunda é um m ao quadrado e na mx. Beleza. Agora a gente vai ver como fica na equação aqui. Na equação, a gente fica com a vezes a derivada segunda, que é o m ao quadrado, e na mx. Daí a gente tem mais o b vezes a derivada primeira, que é o m e na mx. E por último, a gente tem mais o c vezes o próprio e na mx. Tudo isso aqui tem que ser igual a zero. Então, quando a gente tira o e na mx em evidência, e na mx, a gente fica com a seguinte equação. A gente fica com a m ao quadrado mais b m mais c. Tudo isso aqui é igual a zero. Aí, quando a gente olha para essa igualdade igual a zero, a gente vai ter que ver, ó, a única forma disso aqui ser igual a zero é se o e na mx for zero ou se o a m ao quadrado mais bm mais c for zero. Só que o e na mx
ele nunca é zero. Isso aqui ele nunca chega no zero. É totalmente diferente de zero. Então a gente vai olhar para esse cara aqui igual a zero. A gente vai olhar para esse cara aqui, ó. AM ao quadrado mais BM mais C igual a zero. Então a gente vê que é possível que essa seja uma solução, mas somente para m's que satisfazem essa equação aqui, ó. Então vocês veem que é muito similar ao que a gente tem na equação original, né? Só que no lugar das derivadas do y, a gente coloca os coeficientes m. Então a gente tem, ao invés de resolver uma equação diferencial, a gente transformou o problema para resolver uma equação de segundo grau. Então é bem simples, na verdade, só que a gente vai ter 3 casos, né? Isso daqui, ó, a gente chama de equação característica. Então, a gente vai procurar as soluções da equação característica para ver quais vão ser os coeficientes desse e na mx aqui. E aí tem um detalhe, os 3 casos que a gente vai ter de solução para essa equação são os seguintes. Quando a gente tem uma equação de segundo grau, o mais comum é a gente ter o primeiro caso, né? Ou pelo menos a gente resolver problemas, não é o mais comum a gente ter. É mais comum a gente resolver problemas onde as raízes elas são reais e distintas. Então a gente vai ter 2 valores de m que satisfazem essa equação. Só que eventualmente a gente pode ter um problema em que as 2 raízes são iguais, tá? A gente vai estudar bem esses 3 casos a partir de agora. E o terceiro caso, e que normalmente num problema de equação de segundo grau assim, a gente ignora, mas dessa vez a gente não vai ignorar, é quando as raízes elas são complexas. É quando lá no Bhaskara, quando a gente resolve a raiz de b ao quadrado menos 4ac, aquele b ao quadrado menos 4ac é um número negativo. Então a gente vai ter raízes complexas e mesmo assim a gente vai mostrar que é possível identificar uma solução para esse problema aqui, ok? Então agora a gente vai começar a estudar esses 3 casos, começando pelas raízes reais e distintas. O primeiro caso, então, que a gente vai olhar é o de raízes reais distintas. Revisando o nosso problema, a gente tem o seguinte, essa aqui é a nossa equação, a equação que a gente quer resolver, ok? Mas a gente não vai focar nela, a gente vai focar nessa equação aqui, ó, que é a auxiliar dela, que a gente vai pegar o mesmo coeficiente a, só que no lugar da derivada segunda de y, eu vou colocar o m. E aí no lugar do... Aí a gente pega o b, no lugar da derivada primeira a gente... Aliás, aqui é o m ao quadrado, derivada segunda é m ao quadrado. Derivada primeira é o m. E aí aqui o c não tem nada igual a zero. Então, quem a gente vai resolver na prática mesmo é essa equação de baixo, ok? Então, deixa eu só melhorar aqui. Então, essa equação aqui que a gente vai resolver. A solução dessa equação, a gente conhece bem que é a fórmula de Bhaskara, que é esse menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Essa solução nos dá 2 soluções, né? Essa fórmula nos dá 2 soluções, um m1 e um m2. Só que daí tem um detalhe. O primeiro caso que a gente está falando de raízes reais e distintas é quando este cara aqui, o b ao quadrado menos 4ac, o b ao quadrado é maior do que o 4ac. Então, aí sim, a gente tem 2 soluções reais e distintas. Tá? Uma delas vai ser o M1 e outra delas vai ser o M2. A gente vai ver bem claro no exemplo aqui, logo em seguida. Mas esse que é o detalhe, ó. Esse é o caso, quando o b ao quadrado é maior do que 4ac. O caso 2 e o caso 3 são as outras situações de combinação entre essas opções aqui. Notem que aqui estão os coeficientes da própria equação que a gente quer resolver. Então, a gente vai ter uma solução, vai ser o E
na M1x. E outra solução possível é o E na M2x. Então a gente entende que equações... uma coisa que a gente sabe é que equações diferenciais ordinárias, as soluções, elas podem ser combinadas como uma combinação linear. Olha só, se essa aqui é solução, se o y1 é solução e o y2 também é solução, então uma combinação linear deles do tipo uma constante vezes o y1. Até eu vou colocar aqui, ó, o e na m1x, mais uma outra constante vezes o y2, que é o e na m2x, também é solução do problema. Ok? Então, isso daqui seria a solução geral. Assim é a solução do nosso problema. É o que a gente chama de solução geral. Depois a gente vai ver como a gente trabalha o problema de valores iniciais, quando a gente vai aplicar em condições, e aí a gente obtém qual é o valor do C1 e o C2 para achar a solução particular. Mas por enquanto, a gente quer verificar se isso é uma solução. E também quero mostrar para vocês como é que a gente resolve na prática. Então vamos lá. Imagina aqui esse exemplo aqui, que é o 2y, 2 linhas, menos 5y' menos 3y igual a 0. Então, esse caso aqui, ele é desse tipo. A gente pode verificar o seguinte, ó. B ao quadrado é 25, né? Então aqui a gente tem o A, aqui a gente tem o B. O A igual a 2, o B é igual a menos 5 e o C é igual a menos 3. Assim. Ah, aqui eu esqueci do Y. Aqui tá certo. Aqui eu esqueci do Y. Desculpa aí, pessoal. É essa a equação que a gente está vendo. Então, assim, a gente tem o B ao quadrado, né? E aí a gente tem o 4AC. O 4 vezes o 2 vezes o menos 3. Então, quando a gente faz isso daqui, ó, a gente tem 25 e aqui a gente tem 8 vezes 3 com menos dá menos 24. Então, 25 é maior do que menos 24. Assim. Tá? Só para demonstrar que ela satisfaz essa condição aqui. Então, na prática, a gente não precisa verificar isso daqui. A gente simplesmente vai procurar a solução. A gente vai procurar o m como sendo menos b. Aliás, a gente vai ter que achar a solução particular. Até eu vou apagar aqui, porque a gente não precisa verificar isso aqui. Eu só estava mostrando para vocês. A gente primeiro identificamos essa equação, a gente vai ter que ver qual é a equação auxiliar. A equação auxiliar nesse caso, ela é o 2m ao quadrado menos 5m menos 3 igual a 0. Agora a gente vai procurar as soluções. A gente vai procurar a gente pode fazer de mais de uma forma. A primeira delas é essa daqui que a gente viu, que é o m sendo igual a menos b, que é mais 5 mais ou menos raiz de b ao quadrado, que é 25, aí menos 4 vezes 2 vezes menos 3, dividido por 2 vezes 2. Então aqui a gente tem 5 mais ou menos raiz de... Aqui a gente tem 25 mais 24 dividido por 4. Isso daqui vai dar 49, certo? Então a gente tem 5 mais ou menos raiz de 49 é 7. E a gente tem dividido por 4. Então a gente vai ter uma solução, o M1, é quando a gente usa o mais. Então a gente tem 12 dividido por 4. Isso aqui é igual a
3. Outra solução, o M2, é quando a gente tem o sinal negativo. Então, a gente tem menos 2 dividido por 4. Isso aqui é menos 1/2. Então, está aqui os dois coeficientes. Então, na prática, o que a gente vai fazer é o seguinte. A solução geral vai ser o y de x como sendo C1e na M1, que é 3 vezes o x, mais um C2e na M2, que é menos 1/2 de x. E essa aqui é a nossa solução. É a solução para o nosso problema. Ok? A gente pode verificar isso daqui fazendo a derivada segunda, a derivada primeira e a própria função aqui, e a gente verificar se isso daqui dá igual a zero. Então vamos verificar isso daqui agora. Então a gente tem essa solução, a gente vai começar com a derivada primeira. Então a derivada primeira vai ser a derivada do primeiro termo, que é 3C1e na 3x, e aí a derivada do segundo termo, mais, aliás, menos, né? Menos 1/2 do C2 e na menos 1/2 de x. E aí a gente vai ter a derivada segunda de x. A derivada segunda do y vai ser 9C1e na 3x, e aqui mais 1/4 do C2 e na menos 1/2 de x. Agora a gente aplica na solução, na equação, para ver se ela iguala a zero. Então a gente vai ter primeiro termo é 2 vezes a derivada segunda. Então é 2 vezes 9C1e na 3x, mais 1/4 de C2 e na menos 1/2 de x. Aí a gente tem menos 5 vezes quem? A derivada primeira, que é 3C1 e na 3x, menos 1/2 C2 e na menos 1/2 de x. Aqui. E aí a gente tem ainda o menos 3 vezes a própria solução aqui, que é o C1 e na 3x, mais o C2 e na menos 1/2 de x. Isso aqui tem que ser igual a zero. Então o que a gente vai fazer aqui é separar os termos que tem C1 dos termos que tem C2 para mostrar, inclusive ficar evidente como as soluções elas são independentes. Aqui a gente tem na prática um C1 um C1 y1 de x mais um C2 y2 de x. Então, isso é solução, isso é solução. Então, a gente vai mostrar como elas se anulam de forma separada. Então, a gente tem aqui com C1, a gente tem 18 e na 3x. Aí a gente tem aqui, ó, menos 15 e na 3x. E aí aqui a gente tem menos 3 e na 3x. Isso aqui que está multiplicando o C1. E aí a gente tem mais. Quem que está multiplicando o C2? Aí a gente tem aqui, ó, 2 vezes 1/4, a gente fica com 1/2 de E na menos 1/2 de X. No segundo termo, a gente tem menos 5. Aqui, então, a gente tem menos com menos fica mais 5/2 de E na menos 1/2 de X. E aqui no último, menos 3 E na menos 1/2 de x. Isso daqui é o C2. Será que isso aqui é igual a zero? Bom, então a gente vai ver que essa daqui é o equivalente a gente aplicar o nosso y1 sem o C2. Aqui, se o C2 fosse zero. Se isso daqui dá zero, que a gente pode ver que dá, ó, 18 menos 15 menos 3, dá zero. Então isso daqui se elimina. A gente vê que só o C1e na 3x
satisfaz a equação. A gente não precisa do resto. Por outro lado, se a gente pegar só o C2e na menos 1 meio de x, a gente tem essa outra equação aqui, ó. Então, a gente tem 1 meio mais 5 meios dá 6 meios, que é 3. Então, aqui a gente tem 3 e na 1 meio de x, e aqui tem menos 3 e na 1 meio de x. Então, a gente vê que isso daqui é 0 e isso daqui é 0. Tá? Então, a gente tem que toda essa equação aqui é 0, ou seja, tanto o C1e na 3x, quanto o C2e na menos 1 meio de x, quanto uma combinação linear dos dois, C1e na 3x mais C2e na menos 1 meio de x, todas essas três possibilidades satisfazem a nossa equação 2 vezes a derivada segunda de y, menos 5 derivada de y, menos 3y igual a 0, ok? Então, é só uma demonstração de que essa solução do tipo, a solução do tipo C1e na M1x mais C2e na M2x satisfaz o nosso problema. Que a gente começou com um chute, né? E agora a gente verifica que, de fato, isso é solução, né? Satisfaz a equação aqui, ok? Então, vamos ver agora o segundo caso, quando a gente não tem um M1 e um M2, quando a gente tem os dois iguais, tá? Que vai acontecer quando essa raiz aqui for 0. Segundo caso, em que as raízes elas são reais e iguais, é quando o nosso b ao quadrado ele é igual ao 4ac, e aí aquela raiz fica 0. O que vai acontecer é que o M1 vai ser igual ao M2, e vai ser igual a menos b sobre 2a. Lembra que aqui a raiz ela elimina, a gente fica só com menos b sobre 2a. O detalhe aqui é o seguinte, uma das soluções é o e na mx. E como é que fica a outra solução para que ela seja linearmente independente? A gente vai ter que usar um truque. Em vez de usar o e na m1x, na m, na verdade aqui é só m, né? Porque a gente só tem m. Então, o m1 e o m2 são iguais, então a gente vai chamar só de m. Então, o e na mx, o y2, a gente vai colocar um x e na mx. Ok? Porque daí ela não é linearmente dependente dessa. Porque se a gente tira o x, uma vai ser múltiplo da outra, então não pode ser um múltiplo da outra, então não resolve o nosso problema de independência linear. A gente precisa desse x. Então, no caso das raízes serem iguais, a solução geral do problema vai ser o C1 vezes o E na mx mais o C2 vezes o x e na mx, tá? E a gente tem como demonstrar que isso daqui é solução da equação se a gente fizer as derivadas. Mas agora vamos ver nesse exemplo como é que fica. O caso que a gente tem que guardar é esse cara aqui, ó. Que ele é C1e na mx e aqui é C2xe na mx. Então aparece um x a mais aqui, ó. Ok? Agora, nesse caso aqui, a gente tem o y derivada segunda menos 10 vezes a derivada primeira de y menos 25, y igual a 0. Então, a gente vai ter a equação auxiliar como sendo o m ao quadrado menos 10m menos 25 igual a 0. E nesse caso aqui, a gente pode fazer lá o m como sendo menos b, que é 10, mais ou menos raiz de b ao quadrado, que é 100, menos 4 vezes 1 vezes o c, que é menos 25. Aqui... não, desculpa. Aqui tem que ser mais 25. Olha só. Veja que se aqui tem que ser mais 25, porque daí aqui é mais 25
e aqui é mais 25. Então a gente não tem esse parênteses. Daí aqui dentro da raiz a gente tem 100 menos 100. Se fosse menos, aí não teria esse problema, já seria o caso anterior. Mas a gente quer estudar esse caso aqui, aí dividido por 2 vezes 1. Aqui, o que acontece? Aqui a gente tem 100 menos 100. Isso aqui dá 0. Então o nosso m, ele vai ser o menos b, que é 10, dividido por 2 vezes 1, que é igual a 5, então. Tanto o m1 quanto o m2 vão ser igual a 5. Então esse é o nosso m. E agora, como é que a gente vai achar a solução daquela equação? É só a gente olhar para cá, a gente vê que a solução ela deve ser C1 vezes e na 5x mais C2 x e na 5x. E essa é a solução dessa equação diferencial aqui em cima, ok? A gente pode verificar fazendo as derivadas. Faz a derivada primeira, que fica 5c1 e na 5x, mais aqui como é que fica essa derivada? A gente vai ter o c2e na 5x mais o c2 mais o 5c2 x e na 5x. Então, olha só, aqui como a gente tem um produto, a gente tem que fazer a regra do produto, né? O primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. E aí a gente vai ter a derivada segunda aqui, ó. Aí vocês fazem a derivada de segunda, vai dar 25 C1 e na 5x. Aí a gente tem mais 5 C2 e na 5x, mais, daí a gente tem 5 C2 e na 5x, mais 25 C2 x e na 5x. Então agora a gente vai ter que aplicar isso daqui, menos 10 vezes esse, mais 25 vezes esse, e verificar que dá 0. Então isso daqui eu vou deixar para vocês verificar. Verifiquem. Verificar. Ok? O mais importante aqui é mostrar que a solução disso é igual a essa daqui, ó. C1e na mx mais C2x e na mx. Agora o terceiro caso, para mim que é o mais legal, é o caso das raízes complexas conjugadas. Claro que ela também é um pouquinho mais difícil, mas a gente vai ver que é uma aplicação do que a gente já viu agora nos casos anteriores, das raízes reais. Primeiro eu vou, antes de entrar no caso em si, o que é complexo conjugado? Então é o seguinte, a gente pode ter um número, né, que ele é real, por exemplo, um alfa, e a gente pode ter um número que ele é imaginário, por exemplo, um beta vezes o i. O i é um número que a gente usa, é uma simbologia que a gente usa para representar o raiz de menos 1. O raiz de menos 1 é um número que só existe na nossa imaginação, mas mesmo assim a gente consegue resolver bastante problema utilizando a estratégia de trabalhar com ele. Até porque ele tem umas propriedades bem interessantes, por exemplo, o i ao quadrado ele é igual a menos 1. O único número que é elevado ao quadrado dá menos 1 é o i, certo? Agora, se a gente pegar um número qualquer, por exemplo, 5 vezes i, é 5 vezes raiz de menos 1. Então, a gente tem os números imaginários, os números reais, e a gente tem os números complexos, quando é uma combinação dos dois. Pode ser mais ou pode ser menos. Conjugados é quando a gente tem o mais e o menos. Então, são complexos e conjugados. Então, o que a gente vai mostrar do terceiro caso é quando a gente tem um M1 que é igual a um alfa mais beta i e um M2 que é igual a um alfa menos beta i. E aí a nossa solução ela vai ser aquela combinação do tipo C1 e na M1x mais C2 e na M2x. Ok? Então, mas qual que é o detalhe?
Quando a gente pega aquela equação característica, que é o AM ao quadrado mais BM mais C igual a zero, a solução é o M igual a menos B sobre 2A, mais ou menos raiz de B ao quadrado menos 4AC sobre 2A. O grande detalhe que a gente tem que ver é o seguinte, ó, o B ao quadrado é menor do que o 4AC. Então a gente tem aqui um número imaginário, certo? Então qual que é o truque? A gente multiplica isso daqui por menos 1. Então eu vou inverter a ordem dos dois. Assim, eu vou fazer o 4AC menos o B ao quadrado. Ok? E vou multiplicar tudo isso daqui, ó, por menos 1. Dentro da raiz. Então, é a mesma coisa que eu multiplicar pela raiz de menos 1 aqui fora. Então, eu inverto a ordem dos dois aqui e multiplico pela raiz de menos 1, que é o nosso i. Então, aqui, ó, a gente vê que o m ele pode ser escrito como sendo um alfa, que é o menos b sobre 2a. Eu vou colocar aqui, ó. Esse aqui seria o nosso alfa. E aí o mais ou menos, ó, mais ou menos um beta i. Ou um i beta, né? Beta i, o i beta, tanto faz. E aí que seria o nosso beta aqui. Então aqui a gente tem mais ou menos. É aqui o nosso i. Ok? Então a gente tem uma solução do tipo complexa conjugado. E a nossa solução y, né, a nossa solução geral, que a gente, do mesmo padrão que a gente viu lá no caso 1 e caso 2, como uma combinação linear dessas duas soluções, ela ficaria explicitando aqui, né, como sendo... espera aí, eu vou melhorar um pouquinho isso daqui. Isso aqui eu vou pôr um pouquinho mais para cima, deve ficar melhor. A gente tem aqui, ó, o y como sendo um C1 e na M1x mais um C2 e na M2x. Só que agora o nosso M1 é alfa. A gente tem um C1 e na alfa mais I beta x. Ok? Mais um C2 e na alfa menos I beta x. Então tem o positivo e o negativo aqui. Aí a gente ainda pode reescrever isso daqui por conveniência. Vamos ver se eu vou conseguir escrever aqui embaixo. Como C1 e na alfa x vezes E na I beta x. Mais o C2 e na alfa x vezes o E na menos I beta x. Então a solução ela tá desse tipo, mas não tá muito legal. A gente pode melhorar isso daqui se a gente utilizar a fórmula de Euler, que relaciona a exponencial de um número imaginário como sendo uma combinação de como sendo um número complexo, sendo que a parte real é o cosseno de θ, né? Então o que multiplica o i, ele identificou isso como sendo um ângulo. E aí a gente vê que o cosseno desse ângulo aqui, mais o i vezes o seno daquele ângulo. Então, o cosseno disso daqui, do que multiplica o i, é a parte real. Então, a gente tem a parte real aqui. Aí a gente tem a parte imaginária. Então, a gente fala que o cosseno é o real, a parte real do e na iθ é o cosseno de θ. E a parte imaginária do e na iθ é o seno de θ. Ok? O que está junto com a parte imaginária aqui, com o i, e o que está junto com a parte real. Ok, agora como é que a gente aplica essa fórmula de Euler? Euler foi um matemático extraordinário que resolveu muitos problemas com números imaginários e tantos outros. Como é que a gente usa essa fórmula
para a nossa solução, para melhorar a cara da nossa solução. Então, o truque aqui é a gente ver o e na i beta x, a gente vai ver o beta x como sendo o ângulo. E aí a gente vai escrever isso aqui como sendo o cosseno de beta x mais o i seno de beta x. Tá? Então aqui é o nosso primeiro cara imaginário, aqui, exponencial de número imaginário. E aqui a gente tem outro que tem o expoente negativo, o e na menos i beta x. Só que aqui ó, a gente vai ver o menos beta x como sendo o ângulo. Então a gente faz o cosseno de menos beta x mais i vezes o seno de menos beta x. Aqui, pessoal, a gente vai lembrar de identidades trigonométricas, né? Onde, então, a gente sabe que o cosseno de menos um ângulo é igual ao cosseno do ângulo. Então, o cosseno de menos um ângulo é igual ao cosseno do ângulo. E o seno de menos um ângulo é igual a menos o seno desse ângulo. Tá? Então, isso daqui eu sugiro que vocês confiram, se vocês não lembram. Aí, a gente pode reescrever esse e na menos i beta x como sendo o cosseno do valor negativo do ângulo, né, do recíproco do ângulo, aliás, do simétrico do ângulo, né, é o cosseno do próprio ângulo. E aí, esse menos aqui no seno, ele sai para frente, fica menos i seno de beta x. Então, a gente tem uma expressão para o e na i beta x e outra para o e na menos i beta x. Então, a gente fica com um y de x que a gente pode fazer, a gente pode abrir todos esses termos aqui, mas a gente vai usar um outro truque para achar duas soluções. A ideia é, a gente precisa encontrar duas soluções linearmente independentes. Porque se a gente acha duas soluções linearmente independentes, a gente consegue fazer uma combinação linear entre elas para achar a solução geral, como essa daqui. Então, a gente vai usar uma delas, tá? A gente vai usar o C1 como sendo igual a 1 e o C2 como sendo igual a 1, e depois a gente vai tentar fazer outra solução particular como C2, C1 igual a 1 e o C2 igual a menos 1. E aí, até eu vou fazer assim, ó, igual a 1 meio, igual a 1 meio, e aqui igual a 1 meio e igual a menos 1 meio. Já vai fazer sentido porque que vamos fazer assim. Então eu vou apagar esse lado de cá para a gente procurar essas duas soluções aqui, ok? Lembrando que eu até vou anotar para o lado de cá para a gente não perder essa solução geral aqui. A gente achar duas outras soluções particulares e construir uma nova solução geral, que valha de menos a mais infinito para o x. Então a gente tinha aquela solução particular, aquela solução geral ali, certo? Que estava anotada aqui embaixo, já apaguei o quadro. E a gente vai tentar procurar duas soluções linearmente independentes. E o truque que eu sugeri, né, que eu disse que a gente vai usar, é colocar o C1 como sendo 1 meio e o C2 como sendo 1 meio, para achar uma solução y1, assim. Então a gente vai ter o seguinte, a gente vai colocar 1 meio, e olha só, os dois são iguais e os dois têm o e na alfa x. Então eu vou colocar 1 meio de e na alfa x, e aí eu vou abrir aqui, ó, a gente vai ter o e na i beta x. Quem que é o e na i beta x? É o cosseno de beta x mais i seno de beta x. Então, esse é o e na i beta x. Aí a gente tem mais o e na menos i beta x. Então, o e na menos i beta x é esse cara aqui, ó. É o mais cosseno de beta x menos i seno de beta x. E aí, quando a gente olha aqui para esses termos, a gente vê que a gente tem mais i seno de beta x e menos i
seno de beta-x. E aqui a gente tem cosseno com cosseno, fica 2, por isso que eu usei o 1/2 aqui. A gente vai eliminar esse cara aqui e a gente vai dizer que o C1 de x é o E no alfa x vezes o cosseno de beta x. Então essa é uma solução possível para o nosso problema, ok? Outra solução a gente vai procurar com o C1 igual a 1/2 e o C2 igual a menos 1/2. Aí, da mesma forma, a gente vai ter agora o y2. Eu vou colocar o 1/2 em evidência, o E na alfa x em evidência, e a gente tem aqui o E na I beta x é igual, então fica o cosseno de beta x mais I seno de beta x. E aqui a gente muda o sinal, porque é menos C2, então a gente muda o sinal para menos cosseno de beta x, e aqui menos com menos fica mais, e seno de beta x. Assim. E agora, quem se elimina são os cossenos, e a gente fica com 2i seno, e com esse 2 aqui vai ficar 1. Então o nosso y2, são duas soluções possíveis, vai ser o E na alfa x vezes o I seno de beta x. Então a gente vai trabalhar a solução geral como uma combinação linear desses dois caras aqui, ok? Eu vou apagar esse quadro de cá para a gente continuar a conta. Então a nossa solução geral como uma combinação linear desses dois caras vai ficar assim, ó. O y de x vai ser uma constante, que eu vou chamar de C1. Ela não é a mesma daqui, né? Mas é uma constante arbitrária. C1 e na alfa x, cosseno de beta x, certo? Mais um C2 e na alfa x vezes I seno de beta x, tá? Ou ainda, a gente pode escrever essa solução como sendo um E na alfa x que multiplica um C1 cosseno de beta x mais um C2 seno de beta x, ok? Então, se a gente identifica o alfa e o beta, a gente tem a solução geral do problema, ok? E até vamos resolver um exemplo aqui, que eu não anotei antes, mas vou anotar agora. Vamos resolver esse exemplo aqui, ó. Um exemplo. A equação y, 2 linhas, mais y' mais y igual a 0. Como é que a gente resolve isso daqui? Então, a gente primeiro identifica a equação auxiliar como sendo m ao quadrado mais m mais 1 igual a 0. Quando a gente pega as soluções por o m, a gente tem o menos b, que é menos 1, mais ou menos raiz de b ao quadrado, que é 1, menos 4 vezes a vezes c. Assim, dividido por 2 vezes 1. Então, olha só, aqui a gente tem menos 3, a gente tem raiz de menos 3. A gente tem o m igual a menos 1/2 mais raiz de 3i sobre 2, porque aqui é a raiz de menos 3, a gente vai escrever ele como raiz de 3 vezes i, né? E esse aqui é o m1. E o m2 é o complexo conjugado dele, é o menos 1/2, parte real é a mesma, menos raiz de 3 sobre 2 vezes o i. Então aqui estão as nossas soluções. Como que a gente olha para cá e identifica o alfa e o beta? O alfa a gente vê como sendo o menos 1/2 e o beta como sendo raiz de 3 sobre 2. Simples assim. Agora, a nossa solução geral... Então, o que a gente tem que fazer é identificar o alfa e o beta. Daí o m
é escrito como alfa mais ou menos i beta. Né? Então, esse é o alfa e esse é o beta. Quem multiplica o i e quem está sozinho. Então, a nossa solução geral vai ser um y de x dado por e na alfa x. Quem é o alfa? Menos 1 meio de x. Multiplicando um C1 vezes o cosseno de beta x. Então, é raiz de 3 sobre 2x. Então, esse daqui é o argumento do cosseno. Mais um... nossa, aqui eu esqueci do i. Desculpa. Então, mais um C2 vezes um i seno de raiz de 3 sobre 2x. E essa é a solução geral dessa equação aqui. Vocês veem que a dedução foi super longa e detalhista, né? Bem complicada. Mas, basicamente, ela nos dá uma fórmula que depende só de a gente identificar o alfa e o beta. Se a gente identifica o alfa e o beta de um m na forma alfa mais ou menos i beta, a gente já tem a solução geral aqui direta, ok? Em resumo, o que a gente tem nos três casos é o que está aqui no lado. Basicamente, se a gente chegar numa equação onde o primeiro caso, o b ao quadrado, for maior do que 4ac, a gente vai ter duas soluções reais e distintas e a gente vai ter uma combinação linear simples entre as exponenciais de e na m1x e e na m2x. No segundo caso, quando b ao quadrado é igual a 4ac, a gente só tem uma solução. Então, para resolver o problema da combinação linear, a gente vai fazer um C1 e na mx, mais um C2 e vai incluir um x e na mx, que é linearmente independente e também é a solução do nosso problema, ok? E aí o terceiro caso, que é o mais interessante, quando a gente tem raízes complexas conjugadas. Vai acontecer quando b ao quadrado for menor do que o 4ac, e a gente tem então a solução como e na alfa x, que multiplica C1 cosseno de beta x mais C2 e seno de beta x. E a gente vai ter que identificar quem são o alfa e o beta nesse caso aqui. Então, a gente vai tentar resolver esse exemplo aqui, ó, para ver como a gente faz. A gente não sabe qual dos casos ela é. A gente vai solucionar a partir da equação característica, ou auxiliar. Então, a equação auxiliar aqui, ela é m ao quadrado menos 4m mais 13 igual a zero. E aí a gente vai ver quem é o m. Então o m ele vai ser igual a 4 mais ou menos raiz de b ao quadrado, que é 16, menos 4 vezes 1 vezes 13. Aqui, dividido por 2 vezes 1. O que a gente tem aqui? A gente tem 4 vezes 13 dá 52. Então, a gente tem 16 menos 52. Então, isso daqui vai dar menos 36. Então, olha só, isso aqui é um número negativo. Então, a gente já vê que a gente vai ter que identificar quem é o alfa e o beta, né? Para esse m aqui. Então, o alfa é simples, é 4 dividido por 2, que é o próprio 2. A questão é o beta. Então, a gente vai ver que aqui, ó, dentro da raiz, a gente tem raiz de menos 36. Então, o raiz de menos 36, a gente vai escrever como sendo raiz de 36, que é 6 vezes i. Então, a gente tem 6i, ok? Aqui nesse raiz aqui. Beleza? Então, o nosso m, ele vai ser 4 meios mais ou menos 6 meios de i, ou seja, 2 mais ou menos 3i. Então, o nosso alfa é igual a 2 e o nosso beta é igual a 3. Agora que a gente identificou o alfa e o beta, o que a gente faz? A gente aplica naquela solução ali, ó. Então, a solução geral, ela vai ser
y de x igual a e na alfa, que é 2x. E na 2x, que multiplica C1 vezes o cosseno de 3x mais C2 vezes o i seno de 3x. Ok? Agora, então, a gente tem a solução geral. Só que o nosso problema aqui é um problema que nos dá valores iniciais. Ele nos dá o valor do y quando x é igual a zero, ele assume o menos 1, e também nos dá a condição de que, que a derivada do y, quando o x é zero, ele assume igual o valor de 2. Então, para resolver isso, eu vou apagar esse lado de cá. Agora, vocês já copiaram esse quadro aqui, e a gente vai achar a solução particular desse problema de valor inicial aqui. Então, aqui, ó, aplicando a primeira condição, que o x, quando o x é igual a zero, o y é igual a 1, então, né, em y de 0 igual a 1, né, a gente vai ter o 1, que o y é 1, igual a e na 0, que é 1. Aí a gente vai ter o C1 cosseno de 0 mais C2 e seno de 0, né? Porque o x é 0 e o cosseno fica 1. Então, nesse caso aqui, a gente tem 1 igual, aqui é 1, fica C1. Cosseno de 0 é 1 e o seno de 0 é 0. Então, o C1 é igual a 1. Bem simples. Por outro lado, a gente tem o... desculpa, aqui não é 1, é menos 1. É menos 1. Então, é menos 1 aqui, menos 1 aqui, menos 1 aqui e menos 1 aqui. Por causa dessa condição é menos 1 e não 1. E aí, na outra condição, em y' de 0 igual a 2, a gente vai ter que calcular o y'. Então, a gente vai precisar fazer a derivada dessa função para depois aplicar na condição. Então, a gente vai ter uma função vezes outra, a gente vai fazer a derivada da primeira vezes a segunda. Então, o nosso y' de x, antes de aplicar no ponto, né, vai ser o 2e na 2x, que multiplica o que está no parênteses ali, no colchete C1, cosseno de 3x, mais C2i, seno de 3x. Agora a gente vai pegar mais o e na x, o e na 2x, desculpa, vezes a derivada do que está no colchetes. Então, a derivada do cosseno menos o seno, então fica menos 3c1 seno de 3x, e a derivada do seno, o cosseno, fica mais 3c2i cosseno de 3x. Agora a gente vai substituir. Tudo onde tem a derivada do y a gente põe 2, e onde tem o x a gente põe 0. Então a gente vai ter 2 igual a 2 vezes e na 0, que é 1. Abre colchetes C1, mas espera aí, o C1 a gente já tem, que é menos 1. Então já vou colocar menos 1 aqui. Menos 1 cosseno de 0, mais o C2 e seno de 0. Só que seno de 0 é 0. A gente já vai eliminar. Depois a gente tem mais o e na 0. Aqui a gente tem menos 3. O C1 é menos 1, então fica mais 3. Aqui, seno de 0. E aí mais 3c2 e cosseno de 0. E aí a gente tem cosseno de 0 é 1 e seno de 0 é 0. Então esses caras aqui eliminam. E a gente fica aqui no lugar do cosseno a gente põe 1. Aí a gente vai ter 2 igual a 2 vezes 1. E aqui menos 1 vezes 1. Então a gente tem menos 2. E aí aqui embaixo sobra o 1 vezes. Aqui a gente tem 3c2i. E o cosseno de 0 é 1. Então daqui a gente tem 4 igual a 3c2i. Então o nosso c2i é igual a 4/3. Então a gente encontra o C1 e o C2i.
Inclusive, em algumas situações, alguns livros, a gente encontra, a gente substitui, é usual substituir o C2i por simplesmente um C2, uma constante 2, porque afinal de contas a gente sempre vai achar um valor numérico para o C2i. Então é como se o C2 fosse imaginário e ao multiplicar pelo i a gente encontra um número real. E aí o que acontece? Nossa solução geral, essa, vai se tornar uma solução particular. Quando a gente troca no lugar do C1, coloca menos 1, a gente fica com y de x igual a e na 2x, aqui não muda. No lugar do C1, a gente põe menos 1 cosseno de 3x. E no lugar do C2i, a gente põe mais 4/3 seno de 3x. E essa é a nossa solução particular. A solução geral aplicada nas condições iniciais do problema aqui. Então, antes da gente encerrar, eu quero mostrar mais esse exemplo dessas duas equações aqui, que são sistemas de equações que aparecem muito em matemática aplicada. Então, a gente pode ver a primeira, aqui que eu vou chamar de equação A, e aqui de equação B. A solução da equação A passa por uma equação característica, ou auxiliar, feita como m² mais k² igual a zero. Então, a gente tem uma solução que ela é... A gente tem o mi igual a k vezes i, e o m2, o m1, né? E o m2 fica menos k vezes i. Então, o nosso alfa é 0 e o nosso beta é k. Então, a solução para essa primeira aqui, ela ficaria... O e na alfa fica 1, então a gente fica com C1 cosseno de kx mais um C2 seno de kx. Então essa daqui é uma solução típica de sistemas oscilatórios. Por outro lado, quando a gente pega uma equação do tipo AB aqui, a equação auxiliar dela fica m² menos k² igual a zero. Então, o nosso m1 ele fica igual a k e o m2 é igual a menos k. Então, a gente fica com mais e menos k. Então, a solução geral nesse caso aqui, para a situação B, ela vai ser o que a gente conhece como uma combinação, né, de C1 e na kx mais C2 e na menos kx. Tá? Então, essa daqui é uma solução possível, né? Uma solução geral para o problema da equação B aqui, ok? Só que eu quero chamar a atenção para uma relação trigonométrica e imaginária útil, que elas vêm dessa relação da fórmula de Euler aqui. A gente sabe que o e na iθ é igual a cosseno de θ mais i seno de θ. E o e na menos iθ é o cosseno menos i seno, ok? Então, se a gente faz essa equação mais essa, quando a gente soma as duas, a gente vai ficar com 2 vezes o cosseno, a gente vai ficar com esse termo mais esse, e os senos eliminam. Então, a gente fica, na prática, com o cosseno igual a e na iθ mais e na menos iθ dividido por 2. Porque a gente fica com 2 cosseno, então a gente passa dividido por 2 aqui. Ok? Por outro lado, o seno aqui, o seno, ele, se a gente fizer A1 menos A2, a gente elimina os cossenos e a gente fica com e na iθ menos o e na menos iθ dividido por 2i. Então, essa é uma forma de a gente expressar os cossenos, o cosseno e o seno, como uma combinação de exponenciais
de números imaginários aqui, ok? Agora, então aqui a gente tem o cosseno e o seno. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês para esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, a gente pode fazer o C1 como sendo 1 meio e o C2 como sendo 1 meio também. Então, o C1 e o C2 como sendo 1 meio, para a gente achar uma solução possível aqui. Então, a gente ficaria com um y de x igual a 1 meio do e. Então, eu vou ter o 2 lá embaixo, dividindo. Eu fico com o e na kx mais o e na menos kx dividido por 2, certo? Então, essa solução se transforma nisso daqui. Aí, o que eu quero chamar a atenção para vocês é da similaridade entre essa combinação de exponenciais e essa combinação aqui. A diferença é que aqui a gente tem imaginárias e aqui a gente tem só números reais, a gente tem kx. Então, isso daqui, eu não sei se vocês já viram, mas a gente costuma chamar isso de cosseno hiperbólico de kx. Ok? Então, uma solução possível seria o cosseno hiperbólico de kx, que é essa combinação de exponenciais exatamente dessa forma. E na kx mais e na menos kx dividido por 2. Ok? Agora, por outro lado, se a gente aqui fizer o C1 igual a 1 meio e o C2 igual a menos 1 meio, a gente ficaria com uma outra solução possível, tá? Que eu vou chamar de y2, que vai ser o e na kx menos e na menos kx dividido por 2. Então, olha só, aqui a gente tem um menos e aqui a gente tem o menos. Pela similaridade com essa relação do seno, a gente chama isso daqui de seno hiperbólico de kx. Então, a gente tem o cosseno hiperbólico, que até eu vou destacar ele aqui, ó. O cosseno hiperbólico é quando a gente faz o e na kx mais o e na menos kx sobre 2. E o seno hiperbólico é o e na kx menos e na menos kx sobre 2. Ok? Então essas aqui são funções conhecidas como funções hiperbólicas. E a solução para essa função aqui, função b, ela pode ser escrita como uma combinação linear dessas duas soluções, o cosseno hiperbólico e o seno hiperbólico, porque eles são duas soluções linearmente independentes para esse problema aqui, ok? Porque elas partem da solução geral. Então, a gente teria uma solução geral para B como sendo um C1 cosseno hiperbólico de kx mais um C2 seno hiperbólico de kx. Então aqui está uma solução para a função y2' menos k ao quadrado y igual a 0. Ok? Então aqui a gente introduz o conceito de seno hiperbólico e cosseno hiperbólico em similaridade do que a gente consegue identificar no cosseno e no seno a partir da fórmula de Euler. Beleza? Então, na aula de hoje que a gente viu como resolver a equação de segunda ordem com coeficientes constantes e homogênea, na próxima aula a gente vai ver como resolver quando essa equação é não homogênea, utilizando o método da superposição. Lembrando que agora é com vocês. Façam os exercícios, deixem suas dúvidas no fórum da disciplina e sempre que tiver oportunidade, ajude um colega a aprender um conceito, porque assim você também aprende. Com isso a gente encerra a nossa aula. Nos vemos na próxima. Um abraço e até mais!